Olá pessoal, eu sou o Sérgio e a gente está começando aqui mais uma entrevista no Tô no Senado. Bem-vindos a mais uma entrevista. Aproveita e já segue o Instagram @eu no Senado e se inscreve aqui no canal, no novo canal Tô no Senado e ajuda a gente a continuar esse trabalho que inspira e motiva muitos concurseiros. Antes de eu apresentar o nosso convidado ilustre do dia de hoje, eu quero falar para você que a gente tem uma parceria muito legal com o Gran Cursos, que é uma das maiores escolas de não só de concursos, mas também de cursos de graduação, mas a gente está falando aqui de concurso. Então, se você está buscando material de qualidade para concurso público, poxa, eu não sei onde eu acho material de direito constitucional, português, os professores do GRAN têm anos de experiência, 10, 20 anos de experiência. Se você for olhar a relação de professores lá, você vai ver, identificar algumas lendas do mundo dos concursos. Vou deixar um link aqui na descrição com um desconto exclusivo para você que é seguidor do Tô no Senado. E agora vou apresentar aqui essa fera do Senado Federal aprovado no último concurso, que é o Bruno Coelho. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, obrigado. Qual que é a sua formação acadêmica e como surgiram os concursos na sua vida? Tá. Primeiramente, prazer estar aqui. Eu adoro o projeto. É uma honra estar participando e estar prestigiando, né? Bom, meu nome é Bruno Coelho, eu sou nascido e criado aqui em Brasília. Eu, de formação, sou formado em Relações Internacionais, fiz aqui também na UNB, então nunca saí daqui do quadradinho. E os concursos começaram por acaso. Eu trabalhava Fazia estágio, depois fui efetivado numa ONG internacional que se chamava ANDI, Agência de Notícias dos Direitos da Infância. E aí, por uma questão familiar, meu pai tinha uma empresa que era muito bem-sucedida e, de repente, ele quebrou essa empresa e eu fui efetivado com um salário que, para mim, que era inicial, fazia muito sentido. Mas para uma família que estava com uma empresa quebrada, nem tanto. E aí eu falei: "Bom, eu quero ganhar mais". E aí tava um boom de concursos e eu falei: "Bom, acho que eu vou fazer um concurso". E aí entrei nisso e nunca mais saí. Tomei gosto, depois que tomei posse no primeiro, eu fui servidor do MEC, do Ministério da Educação, por um mês, porque eu já tinha uma outra aprovação no Ministério da Justiça, onde eu fiquei mais uns 8 meses. E aí depois eu passei também no Ministério Público da União, e aí eu fiquei 12 anos. E aí vim para o Senado agora em fevereiro. Essa é a minha trajetória. Que legal. E quando você foi dar os primeiros passos no mundo dos concursos, quais que foram as tuas estratégias? Ah, vou me inscrever num cursinho X, vou comprar o curso PDF e tal. Como foram esses primeiros passos? Eu confesso que foi uma estratégia de guerra, né, porque eu estava nesse miolo de confusão familiar, porque a gente estava muito quebrado, assim, muito falido de grana, eu trabalhando e ganhando pouco, então não podia pagar o melhor cursinho, e trabalhando também, então o deslocamento, então eu pensei: "Bom, como eu faço para otimizar meu tempo? Porque se eu ficar me deslocando muito para cursinhos, eu vou gastar tempo e dinheiro e vou ficar só assistindo aula". E eu já sabia que assistir aula não aprova em concurso, você tem que efetivamente estudar a matéria. E aí eu bolei uma estratégia, porque o meu primeiro concurso caía raciocínio lógico barra matemática, mas pelo edital era puramente matemática. E português. Falei: "Bom, eu sou bom em português e matemática, eu tenho um vestibular recente aqui na UNB. E o resto eu acho que eu dou conta de ler, porque é direito, eu tinha feito algumas matérias de direito, falei: "Bom, isso aqui é muito doutrina, lei, é ler e saber isso aqui". Então eu confesso que para o primeiro concurso eu comprei uma apostila e pesquisei a parte de português e matemática na internet, e assim eu passei. E Com passou? Passei com uma Uau. apostila e isso, mas assim, eu confesso que foi uma mistura de muito estudo e desespero, porque o que se ouve é, tem que fazer cursinho, você tem que ter as apostilas, os materiais com questões resumidas e tudo aquilo. E de repente eu estava com uma apostila que varria todo o conteúdo, mas é um material escrito ali, sem a dica do chefe ali que está, né, angariando ali os melhores alunos. E na internet, que é um mundo sem fim, né, é um vórtex ali que você entra e não tem mais. Só que eu pensei, matemática é matemática em qualquer lugar, português é português, e isso foi o grosso da prova. E aí o resto que foi em direito, eu li a Constituição, li a doutrina, decorei e fui para a prova com aquilo. E aí deu certo. Boa.
E esse primeiro foi qual concurso? Foi o do MEC para técnico administrativo. Um concurso básico, assim, Uhum. mas que para mim serviu bastante, porque aí eu saí da iniciativa privada, que não era muito privada porque era um terceiro setor, né? Aham. E aí consegui entrar no mundo do serviço público e ali eu consegui fazer minha carreira, né? Ficar mais Sim, sim. tranquilo financeiramente. Os concursos escada, né, que a galera E fala. isso, foi um trampolim. Sim. E no Ministério da Justiça a mesma coisa, porque foram os dois concursos um em cima do outro. E eu fiz nessa mesma pegada, porque antes de eu ser nomeado no MEC, eu fiz o Ministério da Justiça. E aí eu fiz desse mesmo jeito, eu comprei apostilas e estudei pela internet. Uhum. E passei também. Me lembrou da entrevista com a Raquel, que está no canal, publicada, que ela fala que no início ela assistia só aulas de YouTube, aulas no YouTube, na internet, então foi catando material na internet. Exato. Pode ser um começo, né? Até para você poupar recursos financeiros, tempo. Sim. E agora eu quero saber, conta para nossa audiência, para os concurseiros que estão nos assistindo, como que você fez no início, e deve ter aprimorado, eu imagino, a sua estratégia de estudos, o teu planejamento. Você chegou a fazer um planejamento, eu vou ver todas as disciplinas do edital numa semana, tantas horas, vou priorizar tal. Você fazia uma planilha ou ia de cabeça mesmo, vou estudar um pouquinho essa aqui, outro pouquinho ali. Como que você se organizava? Ai, organização acho que foi a chave para todas as aprovações, seja Ministério da Educação, Justiça, Ministério Público da União e Senado. E eu sempre me organizei por semanas, porque como as provas de concurso são sempre aos domingos, eu me organizava de sábado a domingo. Então domingo era o último dia da minha semana de estudos e Boa. sábado era o primeiro. Até porque é um dia, se você pensar em quem trabalha, né, normalmente, sábado é um dia nobre, porque geralmente você não trabalha e você tem o dia todo. Uhum. Então dá para você, por exemplo, ir para uma biblioteca, ficar de manhã, almoçar e ficar até a tarde se você conseguir. Então eu Uhum. sempre trabalhei com semanas. Decidido o concurso, eu via quantas semanas eu tinha e já tirava as 2 últimas antes da prova, porque na minha cabeça, isso até o Senado, as 2 últimas semanas não consegue se aprender nada. Você mais revisa, faz questões, então eu sempre já tirava do meu planejamento 2 semanas finais para revisão e questões, e as outras eu ia dividindo ali nas matérias, sempre de acordo com o peso da matéria, né. Eu olhava Boa. ali no edital, exemplo, atualidades, às vezes vale 5 pontos de 200, então não é uma matéria tão relevante. Você lê alguma coisa, faz uma questão ou outra, mas não é tão. Mas colocava ali no planejamento para ter. Agora uma matéria, nesse meu exemplo, digamos que ela valesse 40 pontos, ou como no Senado tinha matéria que valia 60 pontos de 100. Essa merece estar sempre sendo Uhum. estudada, então eu colocava ali, e aí ia montando o meu cronograma de horários ali. Legal, Bruno. E você falou que você trabalhava, né? Isso. Então, como que era a tua rotina de carga horária de estudos? Uma vez que eu decidi fazer o concurso, eu mergulhei mesmo no mundo dos concursos, só que sempre também, que eu acho que é importante, eu acho que as pessoas, assim, quem não iniciou ou quem está iniciando, às vezes pensa: "Eu vou estudar para concurso e renunciar um pouco minha vida". E eu já vi, tenho até colegas que foram aprovados em bons concursos e falaram: "Ah, renunciei 1 ano da minha vida, fui aprovado, 2 anos, fui aprovado". Eu acho uma estratégia um pouco perigosa. No meu caso, eu não consegui, porque eu tenho ansiedade. Então, se eu ficasse somente estudando para concurso, isso ia consumir minha saúde mental, hoje em dia é um tema importante, e eu ia terminar aprovado, porém doente. Então eu tive essa sacada, então eu mantinha assim, acordava, ia trabalhar na agência de notícias, eu fazia 6 horas, consegui com a minha chefe que eu fizesse essas 6 horas corridas. Uhum. Aí eu almoçava, e aí eu ia pra academia dia sim, dia não. Também não, né, não dá para ir todos os dias malhar 2, 3 horas na academia e estudar, a gente tem que, né, também ter um pouco de bom senso. Mas eu tirava ali meia hora, 40 minutos para poder ter o meu momento de, né, esquecer um pouco da vida, descansar, relaxar, e depois aí eu estudava daí até a noite. Aí depois à noite, né, um banho, uma refeição, dormia e reiniciava tudo isso. E isso em dias úteis dava mais ou menos quantas horas? Ah, dava umas 6 horas. 6 horas 6 de horas. estudo
É, Uau! porque eu, assim, eu durmo pouco também. Ah, eu ia Eu perguntar o durmo que que você faz pouco. da meia-noite às 6. Eu durmo pouco. Então, assim, eu começava a trabalhar ali às 7, aí 13 eu saía, aí almoçava rapidinho, nunca pude ter almoço longo, e aí umas 2, 2 e pouco eu já estava estudando. Então, com 6, 8, 9 eu já Ah, estava, tranquilo. já dava, assim, né? Ou às vezes me estendia mais, às vezes enrolava um pouco, porque também, né, o dia a dia às vezes tem as surpresas da vida. Sim, sim. Aposto, galera, aposto aqui, que ele não fazia isso. Ele comentou que ia pra academia, dia sim, dia não. Entrevistando a Amanda, a gente até riu aqui. A entrevista da Amanda tá no canal também. Que a gente ouvia áudio, aula, Constituição Federal a todo momento. Então, eu falei aqui que eu ia correr, que eu ia jogar futebol, e eu tava com fone ouvindo a Constituição. Você não fazia isso na academia, não, né? Não fazia. Não conseguia, não conseguia. Ele não É, era é, psicopata nesse nível. eu confesso que assim, era o meu momento. Era o momento, assim, inclusive, eu já pensando nos estudos, eu falava, eu quero fazer qualquer coisa menos estudar. Então, na academia era o momento de eu ouvir meu rock, meu samba, minha MPB, meu pop, qualquer coisa que não fosse concurso. Inclusive, se alguém chegasse em mim na academia para falar de concurso, eu saía correndo, assim. Falava, licença, eu tenho que ir para outro aparelho, para outro lugar. Eu não gostava de falar. É. Mas isso é bom porque eu acho que o momento de estudar é o momento de foco. E Uhum, aí eu também deixava o telefone de lado, não deixava a internet nem disponível no meu notebook, assim, eu uhum. estudava por PDFs. Então, se eu vou usar o PDF, eu não preciso de internet. Então, nem a internet eu ligava, para não ter Uhum. interferência de uma mensagenzinha, um Sim, e-mail, qualquer coisa. E aí, após tudo isso, eu ia ver mensagens e responder as pessoas. sim. Então, galera, eu sou o nível louco, É o nível hard, acima. é, e o Bruno é a prova de que não precisa fazer isso para você ser É, aprovado. Bruno, você comentou aqui do teu estudo, né? Queria saber como que você dividiu o seu tempo, antes de a gente entrar em foco, que você falou do foco agora, que eu achei legal. Como você dividiu o teu tempo entre teoria e questões? essa é uma boa pergunta, porque eu, até ajudando uma amiga, ela achou engraçado porque eu mostrei meu caderno de estudos do Senado, que eu tinha um caderninho amarelo, que eu gosto de mostrar para os amigos. Eu separava as disciplinas como se estudo e teoria fossem disciplinas à parte, né? Vou dar um exemplo aqui. Quando a gente está na escola, algumas escolas têm matemática e geometria, como se geometria não fosse matemática, duas matérias desconexas. Então eu tinha, por exemplo, direito constitucional, revisão e direito constitucional, exercícios, Boa. como se fossem três coisas diferentes. Então eu terminava o tempo de teoria, aí começava o tempo de revisão e começava o tempo de questões, como se fossem três coisas diferentes. Inclusive, eu às vezes estava estudando um tema de direito constitucional, exemplo, direitos sociais. Só que na revisão, eu estava revisando controle de constitucionalidade e fazendo questões de artigo 5º. Então eram três coisas completamente diferentes, porque eu estudava a teoria de forma sequencial, Uhum, uhum. revisava de forma sequencial. Só que quando eu parava a revisão, eu voltava de onde eu parei. E Claro. não necessariamente ela acompanhava o que eu estava estudando na teoria. Uhum. E os exercícios a mesma coisa. Eu fazia exercícios e ia seguindo essa lista de exercícios. Então isso me ajudou demais, porque era quase como se eu estudasse 3 vezes uma única matéria. E eu fazia Boa. isso em todas as matérias. Com uma divisão, obviamente. Esse tempo vai mudando. Como eu disse, eu estudava por semanas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu vou estudar 9 semanas, que é o exemplo do Senado. Eu estudei 10 semanas para o Senado. As 9 semanas eu dividi em 3 etapas. A primeira etapa era teoria muito mais forte. Então, num espaço ali de 3 horas, eu estudava 1 hora e meia de teoria, 1 hora de revisão, meia hora de exercícios. Depois, no meio tempo, eu já estudava 1 hora de teoria, 1 hora de revisão, 1 hora de exercícios. E nas últimas 3 semanas, a teoria era 15 minutos, Uhum. 20 minutos, a revisão era quase que todo o tempo e os exercícios com o resto. Então, isso ia mudando, isso me ajudou. Essa sacada de começar com uma teoria mais forte, mas não manter isso, porque depois você já viu a matéria toda. Então, agora é revisar e fazer questões. Boa.
para quem está começando nos estudos para concursos e se pergunta, tá, mas onde eu vou fazer questões? Existem sites especializados que você pode filtrar a questão por ano, por concurso, por matéria, né, vários filtros importantes e as questões de concursos, né? Então, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo do Gran Curso, você pode acessar e vai ter lá também a área plataforma de resolução de questões. O Bruno falou de foco, né? Recebi uma pergunta lá no Instagram, eu no Senado, sobre foco. E eu tinha muito problema de foco, de perder a atenção, né? Tô lendo aqui, daí daqui a pouco tá olhando lá para fora na janela, árvore, não sei o quê. O que que você diria para uma pessoa que tem dificuldade de foco? Você desligava notificações, você Tudo. estudava num ambiente na sua casa que era silencioso ou precisava colocar um fone, um protetor auricular, ia para a biblioteca, às vezes você comentou, e sábados, né? Isso. Qual que é a chave, além de desligar notificações, que você já comentou, a chave para você se manter focado naquele estudo, em que pese, às vezes, a matéria não ser tão atrativa para o concurseiro, porque tem, né? Tem aquelas que a Tem, gente gosta mais e que tem. gosta menos. Todo mundo tem seu calcanhar de Aquiles, né? Seja na matéria ou seja no foco também. A minha dica é fazer um autoexame. Porque eu, por exemplo, eu funcionei muito e quase que inteiramente para o Senado indo a bibliotecas. E no início, eu ainda, né, nessa experimentação, tentei estudar em casa. Só que eu morava com minha mãe e meu irmão. Então, minha mãe me chama toda hora, meu irmão me chama toda hora, é um telefonema, é um barulho. Então, eu falei, em casa, sem chances. Tenho que ir para a biblioteca. E aí, esse tempinho de ir para a biblioteca, eu ganhava no foco, porque em que pese eu dirigir, estacionar e chegar na biblioteca, ficar lá e depois ter que dirigir de volta, o tempo que eu estava na biblioteca, eu estava completamente focado. Era uma biblioteca que tinha um jardim, então, assim, era um lugar muito agradável. E esse lugar agradável, que para mim era a biblioteca, pode ser sua casa, né? Se você tiver na sua casa toda uma organização, um silêncio, pode ser uma sala de estudos, que hoje em dia tem salas de estudos, né? Então eu acho que você tem que se encontrar num local que você goste. E tem gente que, inclusive, pode ser todos, a depender do dia. Tem gente que gosta de estudar em casa porque durante a semana é calmo, mas final de semana a família recebe amigos e aí Uhum. fica mais barulhento. Então você pode ir para a biblioteca. E isso, inclusive, pode ser um diferencial, porque a pessoa, para não ficar massificada no mesmo local e aquele lugar se tornar um lugar tenso, você pode, aos finais de semana, ir para a biblioteca, dias de semana estar em casa, ou em feriados usar uma sala de estudos e estudar com um amigo para dar aquela força, porque, poxa, tô passando feriado, podia estar na praia, na Chapada dos Veadeiros, curtindo com os amigos, mas aí se você encontrar um amigo que estude com você, aquele feriado pode se tornar mais leve, né, nos estudos. Então, eu acho que a receita é estudar o que funciona para você. Não tem receita, né, mas eu acho que é importante, Regras, não regra, há não regras. há. Para estudos, assim, quando você chega num Senado e pergunta para os colegas como eles passaram, se você falar com 10 pessoas, são 10 métodos diferentes. Ou 10 pessoas usando o mesmo método de formas diferentes. Então, Exato. não tem como. É o que funciona para você. Você tem que testar um pouco. Então, por isso que eu acho que antes do edital é bom você já testar esse seu método de estudo, ver o que funciona, o que não funciona, ou quando funciona, né? Boa. Muito interessante que você comentou sobre, às vezes, recorrer a algum amigo que esteja nessa mesma realidade do concurseiro, né? Por quê? A vida do concurseiro, ela é um pouco solitária, né? Para dizer o mínimo. Então, o que eu sempre indico, galera, se você tá nessa pegada do concurso, de concurso e tal, tá se sentindo meio solitário, quer uma motivação, quer ver que existem pessoas que estão nessa mesma realidade, que não é uma realidade fácil de você Não. estudar feriado, fim de semana e tudo mais. Una-se a pessoas legais que estão com esse mesmo objetivo, porque elas vão te ajudar, às vezes uma questão que você não entendeu, o teu amigo entendeu, te explica e vice-versa. Pô, eu tô com dificuldade para encontrar material nessa disciplina, o amigo vai lá. Na minha época, para ter ideia, eu conheci 3 colegas pelo Fórum Concurseiros, 1000 anos atrás, sou do concurso de 2012 do Senado. E aí esses 3 amigos, a gente tinha o grupo de 4 no Gmail, né? Então a gente trocava e-mails na época, eu não usava o WhatsApp.
2011. E era fundamental para mim. Então, assim, alguém mandava, pô, não entendi essa questão, ou segue aqui um macetezinho da matéria. É. Eu não conhecia pessoalmente os caras e eu estava ali quase que diariamente, tinha um e-mailzinho deles e era aquela galerinha que a gente se uniu, né? Vamos passar. Um deles passou na Câmara, na lista da Câmara, eu vi ele semana retrasada, o outro na CGU. E é assim, tu tem que se unir a pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Não adianta, pô, com certeza o Bruno e outras pessoas têm os seus amigos, né? Só que se você continua andando muito com os amigos na fase do estudo para concurso, o que que você vai ver? Cara indo para o bar, cara te chamando para viajar, cara te chamando para isso, para aquilo, aniversário, festa, e você nessa fase não pode, então às vezes te faz até mal. E isso é um fator até desmotivador, porque você vê os seus amigos vivendo, né? E apesar de ser parte da nossa vida, a gente tem uma falsa sensação de que aquilo não. Você está realmente, como eu disse antes, renunciando à sua vida, né? Uhum, Lógico que é um investimento. Então, une-se a pessoas que também estão investindo. isso. Até porque o papo flui melhor. Quando você conversa, nossa, agora eu vou estudar determinada matéria. A pessoa lamenta com você também, se a depender da matéria. Ela fala, nossa, Bruno, é essa matéria, mas vamos respirar, faz essa matéria, depois a gente vai ali, toma um refrigerante, toma um açaí, Uhum, né? Então tem até aquele momento de, vamos, é a última matéria do dia, vai ser essa, depois a gente lancha. Então tem até um sentimento de união para terminar aquele esforço ali, né? Então é muito bom ter esses amigos, assim. Não precisa ser o amigo de estudar todos os dias juntos. Eu uhum. tive amigos, assim, uma amiga em especial, Samara, que esteve comigo em toda a jornada. Nós éramos muito focados. Ela fez pataquigrafia, ficou por 3 pontinhos, Putz. mas tá ali, tá beliscando já. E a gente era muito focado. Tem gente que já não gosta de estudar junto porque dá uma desconcentrada, mas gosta de estar junto, né? Chegar, por exemplo, na biblioteca, cada um vai para sua baia, Uhum, estuda e ao final se encontram. Então tem que ver o que funciona também, mas é muito bom boa. ter esses anjos, esses amigos que sabem, até para dividir o dia a dia mesmo, Uhum. né? Da matéria mais difícil, às vezes um edital muda, teve uma retificação. E aí vem uma matéria do nada. Como que a gente vai fazer? Você tendo esses amigos, eles se unem a você mesmo. Nossa, eu achei um material aqui, ó, Bruno, fica tranquilo, entrou isso aqui no edital, mas não é uma mudança relevante, segue o foco. Então, até para você se informar, conversar. E com os outros amigos fora do ambiente de concurso, Aham. você não vai ter essa conversa, né? Você fica meio isolado. Então, os amigos de concurso são importantes. Eu acho Sim. que foram E você fundamentais. é de Brasília. Agora você imagina os meus amigos lá em Joinville, Santa Catarina, que ninguém pensava em concurso. Então, quando eu falava, eu estou estudando para concurso, era tipo o alien do grupo, assim, o que que você está fazendo? Está desperdiçando tua vida, não sei o que, não sei o que. Mas aí eu conheci esse pessoal, muito legal, nos fóruns de concurso, né? Você falou de matérias difíceis, calcanhar de Aquiles. Uhum. Quais eram as matérias que você mais tinha dificuldade e como que você fez para superá-las? Eu vou começar com uma que vai ser curioso eu dizer que eu tinha dificuldade, mas português da FGV, em especial, é um mundo É, completamente diferente, é assim. nível professor, É, PhD, ninja. porque não é um nível de português, não é uma questão de português que vai analisar se você sabe e domina a língua portuguesa. Ela vai perguntar se você sabe analisar o porquê que a língua portuguesa foi usada naquele contexto. Então, é uma análise 3, 4 vezes mais profunda, né? Uhum. E eu tinha completa dificuldade, assim, né? As outras matérias, eu confesso que eu tinha certa facilidade, não porque eram fáceis, mas porque desde o Ministério da Educação, Justiça, MPU, Câmara Legislativa que eu fiz e não passei, e depois Senado, eu sempre estudei as mesmas matérias. Então, mesmo que em períodos diferentes, constitucional é direito constitucional, eu atualizo, Uhum. a administração financeira orçamentária, AFO, né, que muita gente tem medo, eu no começo tive esse medo, mas eu encarei, consegui aprender, e aí depois quando eu fui fazendo o mesmo concurso, com a mesma matéria, ela vai indo, flui, né? Então eu não tive tanta dificuldade em nenhuma das outras matérias, a não ser português, tanto que foi minha menor nota das matérias do Senado, foi o que me jogou lá para baixo, assim, né? Vamos dizer. Uhum.
E aí, pensando, né, a galera que está Uhum. assistindo, poxa, eu vou fazer um concurso agora, começo do ano, e vai ser a banca FGV. E é padrão eles cobrarem um Uhum. português e um inglês muito acima da média. O que que você fez? Você foi a um cursinho específico, a um PDF específico, a um professor que você sabia, pô, esse cara aqui, ele manda muito de português FGV. Uhum. O que que você buscou para superar esse obstáculo que é É, o... essa pergunta é excelente. Eu acho que para vamos usar esse exemplo com diferentes bancas. Digamos que, né, para quem está assistindo a gente, vou fazer um concurso daqui a pouco tempo, já estou me preparando, tem banca definida. É Sebrasp, ou é FGV, ou é qualquer outra. Eu acho que você tem que entrar em contato com essa banca. Porque eu acho que, sendo o Sebrasp, FGV ou qualquer outra, eles têm um modelo de cobrança de prova. Então você Entrar em contato, você liga, pergunta o que eles vão cobrar. É, é pesquisar mesmo e ver, porque se você pensar que essa banca já fez, né, 10, 20, 30 concursos, você vai ver que existe um estilo, um modelo de cobrança de questões. Isso em português ou em qualquer outra matéria, seja matemática, constitucional, AFO, Uhum, administração pública. E elas vão se repetindo. Inclusive no Senado, não em português, mas, por exemplo, em administração financeira orçamentária, eu já estava tão massificado que algumas questões, antes de eu terminar de ler o final da questão, eu já sabia exatamente o que ele ia cobrar. uhum, Só que com nomes diferentes, uhum, eles às vezes davam a situação de um município, aí inventavam um nome de um município diferente, mas cobravam o mesmo estilo de conta e uhum. pediam o mesmo tipo de resposta. Então eu já sabia exatamente o que eu ia fazer, eram questões rápidas, mas porque eu fiz tanto, eu massifiquei tanto, né, que eu consegui. Inclusive em português, né, para dar um contexto, foi minha menor nota, mas foi assim uma das matérias que eu mais estudei, mais fiz provas. Eu também sabia o que a FGV ia cobrar. Não lograr êxito não quer dizer que eu não sabia o estilo da questão. Uhum. Aí é uma questão de, né, é o que você domina mais, domina menos. Em contrapartida, em inglês, por exemplo, eu sempre gabaritei na FGV. E meus amigos dizem que foi o calcanhar de Aquiles deles, né? Uhum, Caíram 7 questões, muitos tiraram um, 2, 3, eu tirei 7. uhum, Mas porque eu também fiz muitas questões de inglês da FGV, ao ponto de eu já saber, ó, vai ter uma questão que vai cobrar uma palavra e pedir qual que é o sinônimo, uma uhum. que vai ter uma gravura e perguntar o sentido, e eu sabia exatamente como ia ver a Hum. prova. Então, assim, eu falei, qual texto que vai vir para eu fazer isso? Então, eu já sabia. Então, boa dica. Você resolve nesses sites, plataformas de questões, resolve muitas questões da banca, né, daquela Isso. disciplina, e nos próprios comentários da galera nessas plataformas e questões, às vezes já te ajudam, eles colocam a resolução, você vai entendendo. Primeiro você entende o que a banca cobra, depois tu entende a resposta daquela questão, e aí você vai pegando a manha, né? Isso. Além disso, você pode fazer um estudo reverso, né? Nessas matérias de línguas, o que eu daria de dica, né? Inglês e português. Ao invés de você estudar a teoria, que seria estudar a gramática, e depois fazer as questões, faça as questões, entenda o que a banca cobra e vá estudar na gramática o que é mais cobrado na banca. Ó, boa dica. Então, para línguas, eu faria o estudo reverso. Eu estenderia até essa dica para a Sebrasp e outras bancas. Uhum, Porque português é português, você vai ler um texto. Quando você vira ali o que o Sebrasp cobra mais, ele cobra muito crase, ele cobra muito substituição textual, ele cobra muito paralelismo. Vou estudar essas questões, paralelismo, troca de pronomes, questão contextual, na gramática. uhum. Porque aí não tem por que você estudar toda a gramática para fazer questões que você sabe que não serão cobradas naquela banca ou naquele edital. Sim, Então, um estudo reverso para línguas é uma dica que eu daria. boa dica. Exclusiva, hein? Do Tô no Senado. Inclusive, não conhecia essa dica. Boa. Fez sentido para mim. Agora, falando de um ponto-chave aqui, para quem começou agora, quer começar, já está calejado de estudar, que é a motivação. Então, assim, haja motivação para o Uhum. concurseiro se manter ali todo dia estudando. O É. que você fazia para se manter motivado durante essa sua trajetória de alguns concursos aí pelo caminho e vários dias, feriados, fins de semana estudando? É. Eu vou usar duas coisas. Uma vai parecer.
palavra de coach, de mentor, né, mas eu acho que é escrever. Escrever onde eu quero chegar e até onde eu cheguei, porque às vezes a gente perde um pouco a noção do tanto que a gente já evoluiu. Então, exemplo, para quem começou ano passado, mês passado, 5 semanas atrás, olhar a sua evolução e falar: "Bom, quando eu comecei, eu não sabia nada, né, comecei a estudar para concurso. Até onde eu cheguei agora?". E escrever: "Até daqui 5 semanas eu quero ter dobrado o número de unidades que eu estudei, de matérias que eu estudei", ou se eu já vi 5 videoaulas, eu quero ver mais 5 videoaulas para quem estudou, né, começou essa semana. E fazer metas factíveis. E tem que ser sincero consigo mesmo, né, porque às vezes a gente faz aquela meta robusta: "Eu vou estudar toda essa matéria essa semana", sabendo que não vai dar conta de estudar aquela matéria essa semana. E ser sincero: "Cara, eu dou conta de estudar 1/3 disso aqui. Então 1/3 por semana, então em 3 semanas eu acho que eu consigo terminar essa matéria". E eu fiz isso no Senado e fazia até com uma folga. Eu fazia assim: "Ó, vou me dar 3 semanas, mas pode ter imprevistos, eu posso adoecer, ou o meu trabalho pode me requerer mais, ou eu posso, enfim, coisas acontecem na nossa vida, então eu vou me dar 3 semanas e meia". E aí, quando terminava as 3 semanas e meia, eu voltava na minha meta, né, nesse Uhum. exemplo. E aí eu falava: "Bom, vou ticando o que eu consegui". E tinha matérias que eu sentia um pouco mais de dificuldade, via que a meta estava muito além do que eu conseguia. Então eu falei: "Bom, eu quero cumprir essa meta, mas eu não estou chegando, então eu tenho que aumentar o número de horas nessa matéria". E outras eu já estava muito avançado, eu estava deslanchando. Então eu falei: "Bom, essa matéria eu domino, eu estou bem, eu posso diminuir essa meta ou até cumprir essa matéria logo para eu deixá-la um pouco mais de lado e cumprir as outras que são mais difíceis". Então, motivação, anote, faça metas, metas para logo. E uma outra coisa para manter a motivação, isso para manter o foco. Para manter a motivação é pensar onde você quer estar. Porque eu acho que quando eu estava estudando no Senado, eu conseguia me ver no Senado. Então eu falava: "Eu vou estar no Senado, eu vou ganhar esse salário, vou poder fazer isso financeiramente, vou poder fazer isso no meu andar da minha carreira". E eu aprendi isso com uma juíza, doutora Luciana, ela é juíza no TJ Rio de Janeiro, juíza de violência doméstica. Se ela algum dia assistir esse podcast, né, um abraço. E ela estudou para magistratura 3 anos. Nos 2 primeiros anos ela não passava nem da primeira fase. E aí ela, conversando com uma professora que já era magistrada, ela falou assim: "O segredo para passar é você se ver no cargo. Você tem que se imaginar, já como juíza, porque uma vez que você se imaginar, os outros passos, estudar, fazer a primeira fase, aí a fase oral, ou todas as outras, que no caso do Senado seria prova oral, prova escrita, né, que a gente teve 2 provas escritas, ou o que vier para frente, você vai conseguir fazer, porque você já se enxerga. Então a minha dica é: se você quer se ver servidor, se você quer ser servidor, se veja servidor. Se imagine com aquele salário, se imagine com aquela vida, se imagine com aquele recesso que você quer ter, com aquelas férias, e se imagine e pense: "Bom, eu consigo me imaginar lá, agora o que falta? Esse passo que é o concurso". Aí esse passo se torna até mais aprazível, porque você fala: "Bom, eu vou conquistar, eu estarei lá, de algum jeito". Então é só estudar, que não é só estudar, é toda uma dificuldade, mas essa dificuldade ela se torna mais leve porque você já se enxerga na vitória. Então, se você já se enxerga vitorioso, toda a dificuldade ganha uma nova perspectiva, uma nova forma, uma nova visão. Você abre um novo mundo. E aí, aquele peso de, nossa, é mais um dia, é mais um feriado. Você fala: "Bom, é mais um dia, mas os próximos feriados eu não vou estar aqui nessa mesa. É mais uma data comemorativa que eu vou ter que sair correndo para estudar, mas nas próximas, não só estarei lá, como estarei lá, darei presentes bons, vou ter todas as condições e tempo para poder estar vivendo essa vida, que eu já me vislumbro nela, né". E galera, olha que louco que o Bruno acabou de falar, porque vai muito ao encontro do que eu aplicava no meu dia a dia e total, eu, né, reitero, ratifico essas dicas que ele deu, que são: primeira, passar a pensar em cumprir pequenas metas, pequenos objetivos. Então, a tua motivação ser cumprir aquele estudo a que você se propôs naquele dia. Então, pô, show, chegou no fim do dia, estudei tudo, que massa.
Então, ficar motivado com esse cumprimento de pequenas metas. Cumprir meu estudo da semana, top, estou feliz. E outra que ele deu também, que eu fazia isso também. Por exemplo, eu fiz o concurso do Banco Central, não passei. Ainda bem, hoje eu estou tô no Senado. E eu colocava lá, na minha planilha de estudo, lá eu colocava Sérgio Harger, arroba, o e-mail do Banco Central, tipo como se eu fosse ter aquele e-mail, acho que é bcb.gov.br. Do Senado, eu colocava uma fotinha do Senado no meu cronograma de estudos, fotinha do Senado, colocava o salário do edital, eu já me via, né, tendo a realidade de servidor, a despeito de nem ser servidor, trabalhava na iniciativa privada, depois estudei 1 ano em casa também, mas eu já me via, né, naquela realidade. Então, que bacana que o Bruno também comentou isso. Como que chegou o Senado? Então, eu já tinha feito, né, a essa altura, Ministério da Educação, fiquei pouquíssimo tempo, Justiça e Ministério Público da União, onde eu tinha um salário bom, já tinha conseguido uma função de confiança, trabalhava muito bem, numa promotoria que ficava a 600 metros da minha casa, então, assim, trabalhava perto, ganhava bem, estava bem realizado, e aí eu tive umas complicações de saúde no ano anterior ao do Senado. E fiz biópsia e tudo mais, graças a Deus não era câncer, mas essa possibilidade de ser um câncer me marcou, assim, eu falei, meu Deus, fiz essa biópsia, deu tudo certo, graças a Deus, agora é só continuar investigando. E eu me imaginei, e aí essa coisa da imaginação, né, volta, eu falei, gente, mas e se fosse um positivo, né? Eu enfrentar esse câncer, ganhando o salário que eu ganho agora, e tendo que deixar talvez minha família numa situação financeira melhor, será que eu poderia? E eu falei, cara, eu não conseguiria. Eu, Bruno, solteiro, vivo muito bem com o meu salário do MPU, mas talvez para ajudar familiares ou deixá-los numa situação mais financeira mais confortável, eu não conseguiria. Vou voltar ao velho remédio que me ajudou desde o Ministério da Educação, concurso. E aí eu comecei a ver quais concursos eu poderia fazer. Isso era 2021, a gente estava saindo da pandemia e de um longo período sem grandes concursos bons, né? Inclusive o Bacen, que você fez, outros concursos do ciclo de gestão do executivo viriam, o Senado também já tinha um burburinho. Falei, tá, então vou voltar a estudar. Li alguns editais, alguns concursos, vi as matérias que eu gostava e falei, vou estudar para a Receita Federal. Eu estava estudando já há 2 meses, com afinco, estudando bem. E aí uma amiga falou, Bruno, saiu o concurso do Senado Federal. Aí eu falei, mas amiga, eu tô há 12 anos no Ministério Público. Nesse meio tempo eu tentei a Câmara Legislativa, a CLDF, em 2018 para consultor de orçamento. Passei, mas não fiquei Uau. nas vagas, assim, eles iam levar 20 pessoas para corrigir a redação e depois, ao final, aprovarem 3 ou 4. Eu fiquei em 81º, 80 Ah, alguma coisa ali. Não tive a redação corrigida para poder brigar ali, mas hum, foi satisfatório para quem estava. Passei no MPU em 2010, 2018 eu voltei a fazer e já estava ali brigando para uhum. consultor. Eu falei, amiga, tirando a CLDF, eu estou estudando para a Receita há 2 meses. E eu sei que Senado não só é o concurso almejado por muitos concurseiros, mas é o concurso dos sonhos de muitas pessoas. Tem gente que faz especificamente para o Senado. Eu não acreditei muito no início. Ela falou, Bruno, mas assim, você está estudando para a Receita. O edital do Senado está contido no da Receita. Porque a Receita é aquela Mundo, né? miríade de Uhum. todas as matérias. Você estuda tudo de todas as matérias. Falei, é uma boa sacada. Então eu falei assim, já que o edital do Senado está contido no da Receita, eu vou estudar bem para o do Senado, para fazer uma excelente prova. E se não acontecer, que é uma possibilidade, eu já descarto essas matérias do meu estudo para a Receita, porque eu já vou ter estudado. Uhum. Então eu volto a estudar o que faltar para o edital da Receita. E aí eu fiz meu estudo de semanas, né? Deram 11 semanas. A primeira semana foi, né, preparação, adaptação e eu readaptar, né, da Receita para o Senado. Depois estudei 10 semanas, fiz o Senado e passei. Uau. E passou para analista de administração, foi Isso. nomeado, tomou posse em fevereiro de 2024. Isso. E como que tem sido trabalhar no Senado? Conta pra galera, inclusive a curiosidade que eu postei no story lá no Eu no Senado, que você já secretariou
sessões no plenário da casa. Então, É. conta como que é esse teu trabalho no Senado. Foi uma surpresa, né? Porque eu sou analista administração, mas por sorte, por uma questão do destino, eu fui parar na Secretaria-Geral da Mesa, onde prioritária e majoritariamente trabalham os analistas de processo legislativo. Uhum. Só que na minha nomeação, existia um colega que era técnico administrativo e passou para analista de processo legislativo. E por ele já estar no Senado desde 2012, ter uma função de confiança e ser muito benquisto lá na Advocacia Geral, eles decidiram por bem mantê-lo, porque não iam perder um servidor que já está lá há 12 Quem que é? anos. É o Tariq? Tairone? Tairone, isso, Tairone. Meu amigo Desculpa. Tairone. Um abraço, Isso. Tairone. Ele é muito bom, muito competente. As pessoas resolveram mantê-lo lá. E, mais que justo, mantê-lo lá. Só que ele ficando lá, desfalcaria um analista de processo na SGM. E aí fizeram essa permuta. Falaram, então deixa um analista de processo legislativo, que é o Tairone, na Advosf. E você, novo nomeado, que ainda não sabiam quem era, e fui eu, vai para a Secretaria-Geral da Mesa. Uhum. Eu fui para a Secretaria-Geral da Mesa sem nunca ter lido o regimento interno do Senado. Então, Meu Deus, polêmica. desafio. Confesso que eu já li depois. Depois que eu Agora. soube, aí eu li. Li, mas assim, aprofundada a parte que eu preciso, né? Sim, Porque sim. o SGM a gente trabalha setorizado. Mas foi um desafio, porque eu pensei, bom, se eu fosse trabalhar na área administrativa, eu estaria muito seguro dos meus conhecimentos, do meu concurso, da minha vida, porque eu sempre trabalhei nessa área. Uma vez na SGM, eu trabalho e trabalharia com feras do regimento interno, né? Uhum. Inclusive, o secretário-geral adjunto é apelidado de oráculo, né? Por saber tanto O de... Ivan? Não, São 2 adjuntos? são 3. Sabrina, Ivan e José. José é conhecido como oráculo, né? Então eles sabem muito de regimento, a gente vive o regimento, então foi desafiador. Uhum. No início eu estava meio apreensivo, mas a gente vai estudando, os colegas vão passando, eu gosto muito da SGM, é um clima muito bom, clima organizacional lá, e aí a gente vai aprendendo e vai trabalhando, então eu tô adorando, então já entrei desafiado, né? Me desafiando. Gostei. E secretariar, né, uma sessão lá no plenário do Senado Federal que não era nem de longe algo que eu vislumbrava sendo um analista de administração, né, eu achei que eu ia ficar ali aquém do anexo 2, né, após a pista ali, né, nos Uhum. prédios mais administrativos, eu tô no plenário, então foi uma agradável surpresa, assim. Parabéns, Bruno Coelho. Bruno Coelho, parabéns. Obrigado por compartilhar a sua história com os seguidores do Tô no Senado. Acho que você deu dicas preciosas aqui para o pessoal. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência. Obrigado vocês, espero que vocês que estão vendo esse podcast possam pegar alguma dica, aprender, continuem seguindo, porque tem muita gente boa para passar dicas maravilhosas e eu agradeço a oportunidade. Muito legal. E o meu muito obrigado a você que assistiu essa entrevista. Espero que tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com um amigo concurseiro e se inscreve no canal que você ajuda o nosso trabalho. Vou deixar aqui também na descrição o link do Gran Curso. Se você está buscando material de qualidade, acesse o link e vai ter um desconto exclusivo do Tô no Senado. Obrigado e até a próxima.